Irmãos, a paz do Senhor. A palavra de hoje está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Eu creio que essa palavra falará ao teu coração de uma forma tremenda. E eu creio que sobre essa palavra Deus vai realizar milagres sobre a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. O início do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos conta a história de Ananias e Safira. O versículo 1 do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então, o capítulo 1 já mostra quem são os dois, né? O nome dos dois, que é Ananias e Safira. E também diz que eles venderam uma propriedade. Olha o que diz o versículo 2. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, aqui no versículo 2, nós vemos que ele tomou essa decisão, amém, de reter uma parte do valor no qual ele tinha combinado de dar tudo, de colocar tudo sobre os pés dos apóstolos. Nós sabemos que a igreja primitiva, como diz no livro de Atos dos Apóstolos, que a igreja primitiva, tudo era em comum acordo. Amém? Tudo que um tinha, todos tinham. Ninguém tinha mais ou menos do que o outro. E muitos, amém, membros da igreja primitiva vendia todos os seus bens e entregava para os apóstolos administrar. E assim, amém, supria as necessidades da igreja e de todos aqueles que eram membros da igreja primitiva. E aqui nós vimos Ananias e Safira que vendeu um terreno. E como diz no versículo 2, que de comum acordo, quer dizer, tanto Safira como Ananias, ele estava em acordo. Nenhum deles discordou de tal proposta, de reter metade da venda desse terreno para eles. Então, os dois juntos decidiram, amém, fazer dessa maneira. Amém, como diz no versículo 2. E no versículo 3 diz, acompanhe. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Tem como mentir para Deus? Ou mentir para um servo do Senhor que tem o Espírito Santo, que escuta a voz de Deus? Não tem como. Não tem como. Se eles tivessem, amém, falado que eles só iriam dar a metade ou só ia dar parte do valor, não teria problema nenhum. Literalmente não teria problema nenhum. O problema aqui claramente é que eles falaram que iria dar o valor total, o valor completo da venda do terreno, iria colocar nos pés dos apóstolos. Eles não fizeram dessa maneira. Eles tentaram enganar os apóstolos e enganar a Deus. Quando você tenta enganar, amém, a Deus, você não consegue. É perca de tempo. Quantas pessoas tentando enganar a Deus? Quantas? Inúmeras. Inúmeras têm tentado enganar, mas não conseguem. Porque de Deus não se esconde nada. Não tem como esconder nada do Senhor. Tudo Ele mostra, tudo Ele revela. Então não tem como, você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Não adianta, não adianta. E o versículo 3 é bem claro. Então disse Pedro, Ananias,
porque encheu Satanás o seu coração. Porque quem fez com que ele mentisse foi quem? Satanás. Satanás encheu o coração deles com mentiras, com enganos, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Versículo 4. Conservando-o porventura não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? Como podes acertar-te no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Eles pensavam que estava mentindo para Pedro, mas não estavam. Eles estavam tentando mentir para Deus. Quantas pessoas, amém, faz propósitos e não cumpre? Quantas pessoas dizem, eu vou fazer tal coisa e vou colocar tal coisa sobre o altar e não põe. Ou finge que colocou e não colocou. Aqui Pedro deixa bem claro para Ananias, bem explícito, o terreno era dele. Se ele ficasse com o terreno, continuaria sendo dele. Se ele vendesse o terreno, todo o dinheiro da venda também era dele. Ele não precisava mentir. Ele não precisava fazer algo que ele não quisesse. Então, por que muitas pessoas deixam se influenciar pelo maligno, pelo Satanás, colocando mentiras, fazendo propostas que Deus não mandou você fazer? Porque o que você tem é teu, totalmente teu. Foi isso que Pedro disse a Ananias, que tudo que ele tinha era dele. E que Deus não pediu terreno nenhum, não pediu o dinheiro total nenhum. Foi eles que falaram que iria dar. E não precisava. Não precisava mentir. Não precisava. Se eles tivessem chegado para Pedro e falado a verdade, não teria acontecido com eles o que aconteceu. Quantas pessoas preferem a mentira do que falar a verdade? E se acostuma com isso. Nós sabemos que Satanás, ele é o pai da mentira. E todo aquele que mente, como está lá no Evangelho de João, capítulo 8, todo aquele que mente é filho dele. Então, se você mente, seja mentirinha pequena ou mentirinha grande, o teu pai é Satanás. Nós sabemos que nós somos parecidos com os nossos pais. E só existe dois. Ou o teu pai é Deus, ou o teu pai é Satanás. E quanto mais parecido com o seu pai, você já ouviu aquele ditado que diz, a cara do pai, se perder em algum lugar, vão achar e vão entregar diretamente para quem? Para o pai, por ser tão parecido. No mundo espiritual também é assim. Os filhos carregam as características do seu pai. Se você é obediente, se você é fiel, se você é honesto, se você é temente, você se parece, essas são as características de quem é filho de Deus. Agora, se você mente, se você trapaceia, se você tem inveja, se você fofoca, se você fala mal dos outros, essas características são do inimigo. Quais as características que você tem? Se hoje você se encontrasse perdido em algum lugar, aonde as pessoas iriam te entregar? Para Deus ou para Satanás? Com quem você se parece? Eu não estou falando do que sai da sua boca, eu estou falando das suas atitudes. Com quem você se parece? Qual dos pais você tem mais características? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você se parece com Deus que você serve? Que você é a imagem e semelhança dele, que você carrega as características dele? Quantas pessoas dizendo que é de Deus, mas as suas atitudes não demonstram. As suas ações não demonstram. Cuidado, cuidado, cuidado. Nós vemos aqui claramente Pedro repreendendo Ananias por ter mentido numa situação que não precisava ele mentir.
Porque todo mundo estava fazendo, todo mundo estava vendendo as suas propriedades e colocando nos pés dos apóstolos. Todo mundo estava procedendo assim. Mas se você não quer, se você não sentiu, não faça. Deus não te obriga a nada. Você tem o seu livre-arbítrio. Se Ananias e Safira não quisessem vender a propriedade dele, tudo bem. Se eles não quisessem, amém, dar o valor da venda total nos pés dos apóstolos, tudo bem. O problema aqui é que eles mentiram. Mentiram por quê? Mentiram para quê? Mentiram simplesmente para se aparecer no meio dos demais. Mentiram simplesmente para dizer, se fulano vendeu e deu, eu também vou vender e vou dar. Ei, não é assim não. Para com isso. Quantas pessoas sendo levado pela emoção e acaba mentindo, acaba se enrolando, acaba sendo punido por algo que não tinha a mínima necessidade. Inúmeras pessoas têm feito isso. Inúmeras. Aí diz mais, versículo 5. O versículo 4, ele finaliza dizendo, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí o versículo 5 vem e diz, quando ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobreveio grande temor a todos os ouvintes. Então ele não estava só com Pedro no recinto. Estava ele e um monte de gente ali ouvindo também. Por isso que a impressão que nós temos é que Ananias e Safira queria se mostrar no meio da comunidade. Queria mostrar que eles também doariam, que eles também fariam, amém? Por isso que deixou Satanás encher o coração deles. Porque eles queriam mostrar algo que eles não eram, algo que eles não precisavam, amém? E deixa bem claro, ouvindo essas palavras, que palavra? Palavra que Pedro disse para ele no versículo 3 e no versículo 4. Então, Ananias, ouvindo essas palavras, que as palavras são... Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E o versículo 4, conservando-o porventura não seria teu? Vendido não seria teu? Pois como, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse a homens, mas a Deus. Depois de Ananias ouvir essa palavra, ele suspirou. Depois que ele suspirou, ele caiu. E ele já caiu o quê? Morto. Não brinque com Deus. Você pode brincar com todo mundo, menos com Deus. Pastora, Deus entende. Não, Deus não entende. Ele te conhece. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então, para com isso. Para de fazer propósito e não cumprir. Para de fazer voto e não cumprir. Para de pegar coisas consagradas e não cumprir. Para. Deus não te pediu nada, Deus não mandou você fazer nada. Então, para com isso. Para. Eles fizeram e eles caíram duro. Quer dizer o quê? Ele caiu morto. Ele caiu, respirou. Todo mundo que estava ali, ouvindo a conversa e vendo o que estava acontecendo, ficaram com temor. Por quê? Eles mentiram para Deus e para os homens de Deus, né? Para o homem de Deus, Pedro. E eles caíram duro na mesma hora. Ei, não pode brincar com Deus, não. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E ele também é fogo consumidor. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Para com isso. Tem pessoas que pensam que pode brincar com Deus à torta e à direita. Não, pastora, Deus entende. Não, Deus ele não entende, não. Para com isso. Para com isso, enquanto ainda há
tempo. Deus está te dando oportunidade de mudança. Deus está te dando oportunidade de largar de ser mentiroso. Deus está te dando oportunidade de largar os trambique. Deus está te dando oportunidade de largar a mão de ser fofoqueiro. Deus está te dando oportunidade de deixar o que não agrada a Ele. Aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade e começa a dar testemunho bom. Porque testemunho ruim já tem uma pancada de gente fazendo. Quer ir para o mesmo lugar que o povo está indo? Cuidado. Ah, mas todo mundo faz. Quer ir para o mesmo lugar que todo mundo está indo? Cuidado. Cuidado com as suas ações. Ela vai refletir naquilo que você irá receber. E diz mais, olha o que diz o versículo 6. Acompanhe o versículo 6 da sua Bíblia Sagrada. Diz, levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o para sepultar. Aí o versículo 7 diz, quase 3 horas depois. 3 horas depois. Dava tempo dela se arrepender? Dava tempo dela mudar? Deus deixa bem claro aqui nesses versículos, a salvação ela é individual, mas alguém pode gritar e dizer, ah pastora, mas Deus falou aqui no versículo 2 que eles estavam de comum acordo. Sim, os dois concordaram em mentir, amém, para Deus e para os servos de Deus, eles estavam em comum acordo, mas Deus nos trata separadamente. Deus deu 3 horas para ela mudar. Mas ela não quis. Deus deu oportunidade. Porque a salvação, ela é o quê? Individual. Por mais que alguém, amém, queira me levar para o lado ruim, quem escolhe sou eu. Se quero ir, se quero permanecer, se quero ficar. Ninguém te obriga a fazer absolutamente nada. Você pode ter acordo com a pancada de gente, mas se você mudar, enquanto tiver condições de mudança, Deus te ouve. E Deus opera milagres sobre a tua vida. Então, desde o sepultamento de Ananias, se passou 3 horas. E depois de 3 horas, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Porque se ela soubesse, ela, mudava. Mas o Senhor quer que você mude. Não por medo, mas por obediência e por amor. Por reconhecer que você precisa mudar enquanto ainda há tempo. Então ela não sabia de nada o que tinha acontecido. E ela, dirigindo-se a Pedro, ela pergunta. Então Pedro dirigindo-se a ela, Pedro pergunta para ela. E olha o que Pedro pergunta para ela. Dize-me, vendeu, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Ela sustentou a mentira do marido. Ela sustentou a mentira. Naquele momento, Pedro pergunta para ela. Ela poderia falar a verdade? Sim, ela poderia. Ela não foi punida pela ação do marido dela, ela foi punida pela ação dela. O Senhor nos trata individualmente, porque a salvação ela é individual, porque o nosso Deus, ele é o quê? Ele é justo. Então ele deu oportunidade para Safira se arrepender e mudar, mas ela não aproveitou. Ela continuou afirmando que tinha vendido por tanto, mesmo sabendo que aquilo era mentira. Olha o que diz o versículo 9. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Então Pedro ainda fala para ela, por que entrou em acordo
para tentar o Espírito Santo. Por que tentar o Espírito Santo? Quer dizer, eles achavam que o Espírito Santo não ia revelar. Eles achavam que o Espírito Santo não ia mostrar. Lembra? Tinha uma galera lá ouvindo. Quantas e quantas pessoas diz, pastora, Deus não envergonha ninguém, não. Você acabou de ver a palavra. Deus não envergonha ninguém. Cuidado. Cuidado. Porque Pedro não falou com eles a sós, não. Tinha pessoas ali ouvindo. Tinha pessoas participando daquilo, ouvindo absolutamente tudo. Deus deu a oportunidade dela mudar e ela não aproveitou. Ela não aproveitou. Porque entraste em acordo para tentar o Espírito. Pensa que você pode mentir para o Espírito Santo? Não dá. Não tem como. Porque ele sabe de tudo e ele revela simplesmente tudo. Aí diz: eis aí a porta, os que sepultaram teu marido, e eles também levarão a ti. Então ele alerta. Tá vendo esses aí que estão na porta? Eles sepultaram seu marido. E sabe quem vai ser o próximo sepulcro? Teu. Vai ser teu. Amém? Diz o versículo 10. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Então ela caiu aos pés de Pedro, tentando pedir desculpa ou tentando fazer alguma coisa. Deu tempo? Não. Porque ela caiu, ela só deu... Respirou, morreu. Entrando os moços, acharam-no morta e levaram-a, sepultaram-la junto do seu marido. Vale a pena entrar em acordo com quem tenta tentar o Espírito Santo? Não. Vale a pena se ajuntar com pessoas para mentir para Deus? Não vale. Cuidado. Cuidado. Deus é amor, mas ele também é justiça. Quantas pessoas acham não tem nada a ver? Tem. E como tem? E diz mais, versículo 11, para finalizarmos. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desse acontecimento. Então, todo mundo ficou sabendo. Deus não envergonha ninguém? Cuidado. Deus te pediu alguma coisa? Para de tentar enganar. Para de tentar mentir. É momento de buscarmos a Deus. Deus está te dando uma oportunidade de você mudar. Igual ele deu essas 3 horas e ele ainda perguntou para Safira. Ele está te dando oportunidade de você mudar o curso da tua vida, de você mudar o curso da tua história. Se até aqui você estava enganando, mentindo, fazendo errado, deixe o teu erro e comece a buscar se consertar diante de Deus. Deixe o que não agrada a Deus, não é por causa de pastor, não é por causa de igreja, não é por causa de irmão, é por causa de Deus. Deixa de fazer o errado, porque o céu é real e o inferno também, e com Deus ninguém pode brincar. É momento de voltarmos totalmente para o Senhor, é momento de entendermos que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é longuíssimo, que Deus é tremendo, que Ele lê pensamento, que Ele esquadrinha. Aprenda! É momento de se voltar totalmente para o Senhor enquanto ainda há tempo. Agarre a oportunidade, agarre as oportunidades que Deus está te dando de ser alguém melhor, de se voltar totalmente para o Senhor enquanto ainda dá tempo. Não deixe para amanhã o que é para fazer hoje. Peça perdão a Deus e muda o curso da sua vida. Pode ser que vidas que estão ouvindo essa palavra dizendo, mas eu não consigo, eu não dou conta. É verdade, sozinho você não consegue. Sozinho você não dá conta, mas peça a ajuda de Deus e Ele te ajudará. Amém? Eu tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração de uma maneira poderosa.
Se essa palavra falou ao teu coração, não esquece de compartilhar, porque pode ser que tem vidas que precisem ouvir essa palavra hoje. Então compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares, e eu tenho certeza que da mesma forma que essa palavra gerou em você algo, vai gerar nos teus também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu tenho orado por todos os inscritos do canal, então não fique fora dessa corrente de oração. Se você não é inscrito ainda, se inscreva ligeiro, amém? Se inscreve, não esquece de apertar o sininho de notificações. Todas as vezes que eu posto vídeo novo, o YouTube te alerta que tem vídeo novo no canal para você assistir e não perder. Tá bom? Então também não esqueça de comentar. Eu leio todos os comentários e respondo dentro do possível. Amém? Eu creio que Deus vai fazer uma obra tremenda. Vamos orar. Não esqueça também de deixar o gostei. Quando você deixa o gostei, eu entendi que aquela palavra falou ao teu coração e que nós estamos indo na direção, amém, correto, que vocês estão gostando dos vídeos. Amém? Vamos orar juntamente comigo. Levante as tuas mãos. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como você chegou até esse vídeo, mas eu tenho certeza, se você se abrir nessa oração, Deus vai mudar o curso da tua história de uma forma extraordinária. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, Pai. Senhor, eu uno a minha fé com a fé dessa vida que está orando juntamente comigo. Eu não sei o que ele ou ela tem enfrentado, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe porque o Senhor sabe de todas as coisas. E a tua palavra diz que nada é oculto diante dos teus olhos. Tudo, meu Pai, o Senhor sabe. Tudo o Senhor vê. E eu te peço, meu Pai, toca nessa vida que está orando juntamente comigo, pedindo para o Senhor renovar, pedindo para o Senhor capacitar, pedindo para o Senhor libertar. E eu te peço, meu Pai, toca sobre essas vidas, tira, meu Deus, toda a barreira, tira todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda aflição, toda mentira que Satanás quer impregnar sobre a mente e o coração dessa vida. Quebra toda algema satânica de aprisionamento, de fraqueza espiritual. Senhor, abençoa a família dessa vida que está orando, liberta, transforma, que venha haver libertação, que venha haver cura, que venha haver transformação. Deus está tocando na tua vida, ó. Deus está tocando na tua vida, ó. Creia, porque Deus trará novidade na tua área espiritual. Aquilo que está te prendendo, Deus está lançando por terra. Aquilo que está te segurando, Deus está lançando por terra. Deus está entregando algo sobre as tuas mãos e vai ter testemunho. Senhor, eu determino a libertação ampla, completa. Abre os olhos do teu povo, abre os ouvidos do teu povo e realiza o teu milagre. Em nome de Jesus, amém. Toma posse em nome de Jesus, amém.